Boa tarde a todos. Eu sou o Rafael Oliveira do Carmo. Vou apresentar o meu trabalho em conjunto com o professor José Lázaro de Carvalho Santos, da Escola Politécnica da UFBA. E o trabalho ele tem como tema análise da integração intermodal do projeto Corredor de BRT na ligação Lapa-Lipa em Salvador, Bahia. Bem, fazendo uma breve introdução sobre o tema, nós temos que Salvador, assim como outras grandes cidades brasileiras, ele enfrenta esse problema de mobilidade muito pelo motivo da priorização do transporte motorizado individual, como já vem acontecendo, e transporte público ter ficado em segundo plano. Como podemos ver nessa imagem ao lado, essa imagem é na região do Iguatemi, que atualmente se encontra em implementação, e é muito comum nos horários de pico a gente ter essa formação, essa grande fila de ônibus formada nos horários de pico. Então veio aí a Política Nacional de Mobilidade Urbana justamente para reverter esse quadro, para que os municípios eles tenham uma rede de transporte mais integrada com transporte motorizado e o não motorizado também. Então, dessa forma, desculpa. Bem, esse trabalho se trata de uma pesquisa exploratória com a aplicação do método comparativo, tanto do BRT de Salvador como outros BRTs com os BRTs de outras cidades, fazer um levantamento bibliográfico sobre planos, projetos e diagnósticos, tanto da cidade de Salvador como dessas cidades que foram pesquisadas. Bem, aqui eu falei um pouco, e esse trabalho ele é fruto do meu trabalho de conclusão do curso. Então, eu falei um pouco sobre o sistema de BRT, que o sistema de BRT é um sistema bastante flexível, ele permite se adaptar a diversas situações de cada cidade, e por isso ele pode ser uma boa opção, já que ele é mais eficiente que o ônibus coletivo tradicional, e com isso ele tem diversas opções de elementos. Os BRTs que foram pesquisados foram o BRT o Transmilênio de Bogotá, na Colômbia, o BRT Transcarioca no Rio de Janeiro e o BRT Movement. Eu fiz uma pesquisa relacionada à integração com o carro, ou com o automóvel, com o ônibus, com o metrô e com a pé e com a bicicleta também. Em relação ao Transmilênio, o seu grande destaque foi a sua integração com a bicicleta. Ele tem uma rede de ciclovias de mais, se não me engano, de 374 quilômetros, uma rede totalmente integrada. Eles têm o estacionamento das bicicletas, eles ficam dentro das estações do BRT. Com relação ao BRT Transcarioca, não foi observado uma integração boa com o modo a pé e com o modo bicicleta. Entretanto, ele tem a ligação a integração com o ônibus urbano e com o metrô por meio do bilhete único carioca. E o BRT Move ele se destacou com relação a ele conseguir atender com um raio de 1 quilômetro a partir do seu traçado, ele consegue atender a 10% da população total da cidade. Esses foram o destaque de cada BRT, de cada sistema. Bem, aí temos o sistema de BRT de Salvador, na ligação Lapa-Lipe. Ele vai ter uma extensão de 8,6 km de extensão. Ele atualmente se encontra em implementação, o trecho 1, que é a ligação que vai da Garibaldi até Iguatemi, ou do Iguatemi até Garibaldi. Ele vai contar ao todo com 9 estações, mas com uma estação que vai ser no bairro da Pituba. Temos esse traçado foi escolhido justamente porque ele não prevê desapropriações, e tem o abrangimento do canteiro central. E, além dessa ligação, nós já temos também essa mesma ligação da região do Iguatemi, da rodoviária, até a Lapa com o metrô. Então, o BRT de Salvador surge com mais uma opção de trajeto. Aqui nós temos o sistema. O sistema de BRT aqui de Salvador, de início, ele foi muito questionado, justamente por causa dos valores. Vão conter 3 elevados,
um trecho que está sendo implementado. Esses elevados já estão prontos, que é na Avenida CM, e esses elevados, como podemos ver a imagem na faixa 3 e 4, eles vão contemplar o automóvel, vão ter uma faixa de fluxo contínuo. E esses elevados, grande parte dos investimentos foram para eles. Mais de 50% do investimento, se não me engano, 53,4% dos investimentos de 206 milhões foram justamente para a implementação desses viadutos, que em grande parte vão contemplar muito mais o automóvel particular do que o transporte público em si. No outro trecho que liga a Avenida Vasco da Gama até a Lapa, não vai ter os elevados, mas, entretanto, também é previsto no projeto a adequação viária. Bem, seguindo dessa forma, foi realizado um quadro comparativo no trabalho, que justamente era para fazer essa comparação. Como eu já falei, o Transmilênio ele tem o seu destaque com relação à bicicleta, e com o modo a pé também, já que teve todo as áreas próximas elas foram reformadas, os acessos foram melhorados. Já com o BRT Criança Carioca, eu também já falei que em relação à sua integração com o metrô. O BRT Move, eu também já falei com relação à sua integração com o modo a pé. Já com o BRT de Salvador, a gente está prevista a integração com ônibus. No caso, vai ser a integração por meio do bilhete. O usuário salta em pontos próximos à estação, em adentro da estação, e faz a realização do bilhete. Essa integração pode resolver o problema atual de corredor de ônibus que se forma nos horários de pico. É previsto também a integração com o metrô. Integrando essa integração com o metrô, os estudos de demandas do BRT, ele tem como ano base do ano 2013. Então, o metrô ele só foi implantado em 2014, então nós não sabemos ao certo se o BRT ele vai conseguir ter essa demanda, sustentar essa demanda proveniente do BRT, já que o metrô de Salvador, além dele fazer essa ligação lá para Iguatemi, no caso, a linha 1 e tem a linha 2, ele se adentra até a região do aeroporto. Então, pode ser que seja bastante utilizada essa ligação para quem quer ter acesso ao aeroporto, ou até mesmo outras regiões da cidade que o metrô também se estende. Com o modo a pé, só é previsto realmente a ligação das estações por meio de faixa de pedestres e de passarelas. Infelizmente, não foi previsto medidas para melhorar a integração com bairros ao longo do corredor, já que ao longo desse corredor existem diversos bairros que ele tem uma alta declividade. Esse BRT, esse traçado, ele está em um vale, e essa região ela tem muito pouca integração com a rede de transporte da cidade, além de ser áreas altamente povoadas, com alta densidade, e que a grande parte das famílias tem uma renda abaixo de 1,1 salários, abaixo de 1,5 salário. Já com relação à bicicleta, só é previsto ao longo do corredor, não é previsto também uma rede integrada, apesar que no Planmob ele tem tanto medidas para o modo a pé, ou melhor, tanto medidas para melhorar a ligação do Vale com Moeda, com esses bairros, tanto com a ligação com bicicleta, só que essas medidas são mais previstas com a linha 1 e a linha 2 do metrô. Com a linha do BRT, ela não tem... não é compatível, não tem medidas a respeito. Apenas só é previsto no Planmob uma construção de um plano inclinado no bairro de Santa Cruz. Apenas essa medida é prevista ao longo do corredor que está sendo implantada. E as considerações finais que posso fazer é que se o BRT de Salvador ele tem essa ligação, ela tem, de certa forma, essa priorização do transporte motorizado individual, já que, de certa forma, está concorrendo com o BRT, com essas duas faixas de fluxo contínua, e se adequando mais esse sistema seria mais uma adequação viária total do que propriamente a integração do BRT. Aqui em Salvador houve muito questionamento
em relação ao BRT, justamente por causa disso, do valor que foi investido e do benefício que ele pode trazer a essas populações desses bairros que estão nesse Vale de Comunhada. E falta realmente medidas para o transporte não motorizado, muito com relação ao a pé e à bicicleta, já que em uma faixa que está sendo implementada esse BRT na Avenida Vasco da Gama, é uma das regiões que mais tem acidentes associados a ciclistas na cidade. Então, é só isso mesmo, eu concluo para a Bárbara.